Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite nós vamos estar tratando de discípulos e discípulas fazem discípulos e discípulas. E aí, antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero compartilhar uma citação de Wesley que diz assim: "Você não tem nada a fazer a não ser salvar almas. Então gaste e seja gasto neste trabalho. Não é o nosso negócio pregar várias vezes ao dia ou cuidar deste ou daquele grupo ou ministério, mas sim salvar quanto mais almas pudermos. Trazer quanto mais pecadores ao arrependimento e com todo o seu poder edificá-los em santidade, sem a qual não podem ver a Deus." Paizinho querido, nessa noite em que estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para estudar a Tua santa e poderosa palavra, nós te suplicamos que o Senhor venha ser conosco, abrindo a nossa mente, trazendo a alegria, Senhor, de poder participar do Teu reino, da propagação do Evangelho da Tua palavra sobre a face da terra. Usa, Senhor, as nossas vidas de forma que elas sejam úteis, Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração, que nós possamos viver uma vida que alegre o Teu coração e que o Senhor ache graça nas nossas vidas, na nossa existência. Que não seja uma existência inútil, mas uma existência que ama andar em Tua companhia, uma existência que confia em Ti, que Te obedece, que Te adora e que tudo o que fazemos, procuramos fazer o melhor, porque queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Continua conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos e já entregamos todas as nossas preocupações em Tuas mãos, para que nada nos atrapalhe, nem nos roube de Ti neste momento de estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Essa é a promessa do Senhor, que estará sempre presente conosco. Então, a primeira coisa que o Senhor está nos ensinando nessa noite e reforçando em nós é que fazer discípulos e discípulas é responsabilidade de toda a igreja. Muitas vezes nós queremos delegar essa responsabilidade a um ministério, a um grupo, mas nós precisamos compreender que nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados e chamadas a fazer discípulos e discípulas de todas as nações, de todos os lugares, aonde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, no meio da sua família, no meio dos seus colegas de trabalho, no meio dos seus colegas de futebol, na manicure ou indo a um comércio, aonde você estiver, nós somos chamados a fazer discípulos e discípulas, a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós associamos ao falar a converter pessoas. Nós não somos chamados a converter ninguém, porque quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nossa função, como diz o próprio Jesus Cristo, é ir e pregar a palavra, anunciar as boas novas de salvação, aonde quer que você esteja. E o Senhor Jesus Cristo começa alertando que nós precisamos, primeira coisa, reconhecer a sua autoridade. Então, se nós queremos dias melhores, precisamos reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo que está sobre as nossas vidas. E reconhecer a autoridade de Jesus é rejeitar outros domínios que se contrapõem à vontade de Deus. Então, na nossa caminhada, todos os dias nós vamos encontrar
outras forças que se contrapõem ao desejo e à vontade do Pai a respeito da sua igreja, daquilo que ele estabeleceu para a sua igreja. E nós precisamos reconhecer essa autoridade e reconhecer que nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e que a igreja do Senhor Jesus Cristo não se curva diante de nenhuma ameaça, de nenhuma afronta, de nenhum outro ser, mas o único que nós reconhecemos como dono da igreja, Senhor da igreja, cabeça da igreja é o Cristo ressurreto. Esse sim é o Senhor da igreja. Então, nós podemos entender que naquele tempo, assim como nos dias de hoje, há tentações, há forças que tentam dominar a vida dos discípulos e das discípulas, né? Muitas, naquela época, era o Império Romano, hoje pode ser as forças que estão aí regendo o nosso país, as vaidades pessoais que contribuem para corromper os valores que nós temos, os valores anunciados por Jesus Cristo, e nós vivemos de acordo com esses valores. E também os anseios, né, de poder se dar bem em qualquer situação e achando que tudo está valendo a pena, até mesmo passar por cima de outras pessoas e que tá tudo certo, ser como a maioria, porque todo mundo faz, mas nós entendemos que nós vivemos de acordo com os padrões do céu, com os padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se nós reconhecemos que Jesus Cristo é a autoridade sobre a igreja, sobre as nossas vidas, nós não vamos nos curvar diante de nenhuma outra força, de nenhum outro padrão, de nenhum outro senhorio, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 18, ele está reafirmando para nós a importância de que o cristão, ele precisa fazer o quê? Tomar a sua cruz e seguir o Mestre, seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Por isso que o discipulado, ele é um estilo de vida, uma vida pautada segundo os princípios do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso modelo, esse é o nosso referencial, esse é o nosso desejo. Eu não quero viver uma vida que me afaste dos princípios do Senhor Jesus Cristo, porque tudo aquilo que me tira dos sonhos e dos planos do Senhor Jesus Cristo não serve para mim, não é válido para mim e não pode ser válido para você. Por quê? Porque nós conhecemos a Cristo. Então, ficar preso, né, às paixões que desviam do propósito inicial de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós precisamos ter muito cuidado, porque isso não serve pra gente, porque tudo aquilo que desvia você desses princípios de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não serve para você, não serve para a sua caminhada. E aí nós precisamos o quê? Reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Isso é, colocá-lo acima de todas as coisas. Há alguns domingos nós trabalhamos sobre aquilo que agrada ao coração de Deus. E nós vimos que Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Porque ele amava a Deus, ele amava andar na presença de Deus, ele confiava em Deus, ele adorava a Deus, ele obedecia a Deus e tudo aquilo que ele fazia o melhor, da melhor forma. Se era para se dirigir a uma pessoa, não importa quem fosse, ele se dirigia da melhor forma. Se fosse para executar um serviço, fazer da melhor forma. Então, tudo nós precisamos fazer o melhor, porque fazemos para Deus. Então, Jesus apresenta a sua comunidade o quê? Uma nova tarefa. Está lá no versículo de número 19, que é fazer discípulos e discípulas para o Senhor Jesus Cristo, levar outros homens e mulheres a conhecer Jesus Cristo, né? Embora haja sempre muitas coisas boas na nossa vida, isso é muito bom, que nós tenhamos várias coisas boas na nossa vida, nós precisamos entender
que quando nós não vivemos uma vida de ensinar as pessoas aquilo que é bom e aquilo que Deus tem de bom para nós, nós vamos ver que as forças da violência, do ódio, que vão sendo disseminadas, vão se propagando rapidamente sobre a face da terra. É como aquela historinha que nós já ouvimos, que tá lá o fazendeiro e aí tinha o ratinho, tinha o boi, a galinha, e aí ele vê que o fazendeiro arma uma ratoeira e o rato chama a galinha, chama o porco, chama o boi e manda que eles precisam ficar atentos porque algo de errado está acontecendo, porque tinha uma cobra visitando a fazenda e o fazendeiro arma aquela armadilha para pegar a cobra, mas o que ele pega primeiro? Ele pega o rato e as pessoas e os outros animais, foi só o rato, e ninguém se incomoda. E nisso que pegou o rato, a cobra havia picado a esposa do fazendeiro, então ela adoece. E aí vai lá, mata a galinha para fazer uma canja. E a situação continua ficando grave. E aí mais pessoas estão indo para a fazenda visitar ali a esposa do fazendeiro. E aí vai lá, mata o porco. A situação continua se agravando até que a esposa do fazendeiro vem a óbito, e aí o fazendeiro vai fazer o enterro da sua esposa e ele precisa chamar várias pessoas que estão ali junto com ele para passar por aquele momento de tristeza e dor. Ele mata o boi para poder alimentar. Então às vezes a gente pensa, isso aconteceu ali naquela rua, aconteceu com fulano, e isso não me toca, isso não mexe comigo, isso não vai me alcançar. Não, meus irmãos. Nós precisamos ficar atentos, porque a dor que bate lá naquela casa, ainda que esteja distante de você, precisa te preocupar, precisa te incomodar. Nós precisamos ser agentes de transformação no mundo. Então nós precisamos ir e propagar o evangelho da paz, anunciar as boas novas, porque nós, como discípulos e discípulas, nós estamos sendo chamados a discipular outros homens e mulheres em todo o mundo. Aonde você estiver, você está sendo chamado a discipular. Discipular para promover esse encontro das pessoas com o Senhor Jesus Cristo, batizando e formando novos cristãos e cristãs para o reino do Senhor Jesus Cristo. Na perspectiva de Jesus, um mundo melhor e um novo tempo somente são alcançados se cada pessoa, serva de Cristo, espalhar a semente da esperança por onde caminhar. Essa semente da esperança é a palavra de salvação. Então eu e você somos portadores dessa semente de esperança, que é a palavra de Deus que arde nos nossos corações e que nós queremos semear, lançar essa semente por onde quer que nós estejamos. Então, a consequência disso é o quê? Formar discípulos e discípulas e dar a eles essa tarefa, que é concedida pelo Senhor Jesus Cristo, para que vivam numa expectativa de uma nova realidade. E aí Cristo, ele deixa muito claras as nossas tarefas, que é reconhecer a autoridade de Cristo, formar discípulos, e Jesus Cristo vai apresentar outro trabalho às servas e servas, que é o quê? Transmitir o ensino evangélico a todas as nações. Ao transmitirmos o ensino, não se trata de uma imposição. É eu falar para o outro tem que aceitar que o que eu estou falando é melhor. Não, é ensiná-lo, é conversar, é dialogar, é apresentar o evangelho, apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo para que ele tenha condições por ele mesmo de verificar e de experimentar a transformação que o evangelho realiza nas nossas vidas. E isso é feito através da sua vida, através do seu testemunho. E muitas vezes o nosso grande problema é porque nós não temos uma vida de discípulo e discípula, isso é, não temos Jesus Cristo como nosso modelo contínuo. Imitamos Jesus Cristo somente
questões que nós achamos mais fáceis ou mais cômodas ou mais relevantes para nós, que vai atender às nossas necessidades. Mas nós precisamos entender que precisamos ser discípulos, imitadores de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos trabalhar assim, nessa expectativa e entender que ensinar, né, vai trazer para nós algumas implicações. E a primeira é que a pessoa, ao ser iniciada, ela passa a ser passa a receber um estímulo a irrigar a sua mente e o coração com a boa mensagem de Jesus Cristo. A boa mensagem. O problema é que às vezes a gente quer apresentar regras, não quer apresentar Jesus. Ah, você como crente não pode fazer isso, você como crente não pode fazer aquilo, você não deve falar isso, você não deve falar aquilo. Você precisa apresentar Jesus. Quando nós apresentamos Jesus, as pessoas vão entender que quando Jesus vem morar nas nossas vidas, quando ele domina sobre as nossas vidas, naturalmente, o nosso comportamento muda, porque nós começamos a entender que não é possível ter Jesus como Senhor e a minha boca, a minha língua continuar proferindo palavras de maldição, continuar sendo um semeador de contendas, continuar sendo governado pelas forças do mal, pelas forças do velho homem. Então, eu preciso passar a apresentar Jesus. E esse que é o grande problema. A gente já chega recriminando o outro. Ah, você vai para o inferno, você não tem jeito, você não tem solução, você não é chamado para fazer uma análise de perfil do outro. Você é chamado para apresentar Jesus Cristo e as boas novas de transformação. Então, se nós assim reagirmos, né, se essa for a nossa atitude e se essa for a nossa intenção, a reestruturação será redirecionada para buscar o quê? A paz, o amor e a justiça. A segunda coisa que acontece é que guardar os ensinamentos. Nós precisamos guardar esses ensinamentos no nosso coração. Você precisa guardar esses ensinamentos no seu coração. E esses ensinamentos precisam reger as nossas vidas, né? Então, não é só falar, mas viver. Então Jesus Cristo, ele diz que a autoridade está ali com ele. Então ele nos chama que a autoridade, a prestar atenção na autoridade. Nós estamos submetidos a essa autoridade. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Nós precisamos levar esses discípulos ao batismo. E nós precisamos ensinar esses discípulos a guardar tudo aquilo que temos aprendido com o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos glorificar a Deus porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Somos chamados a entender que um novo dia somente será feliz e uma nova história será escrita na Igreja Metodista à medida que reconhecermos o senhorio de Cristo e fizermos novos discípulos e discípulas através de um ensino profundo e um testemunho impactante. As coisas só vão mudar na nossa vida, as coisas só vão mudar na caminhada da igreja quando nós entendermos isso, que estamos todos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo e estamos todos a serviço do Senhor para fazer discípulos e discípulas, confiando que o Espírito Santo está presente, abençoando, libertando e direcionando a nossa caminhada. E que nós possamos viver nessa dimensão de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, nos submeter à autoridade de Deus, a fazer as coisas não segundo da minha forma, da minha maneira. Igreja Metodista Betel Bangu, fique atenta. Fique atenta, precisamos aprender a obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Somos uma igreja relevante, somos uma igreja de atitude, mas as nossas atitudes, as nossas intenções precisam ser aferidas pelo Senhor da igreja. Precisamos dialogar uns com os outros, precisamos entender a nossa interdependência uns dos outros, dos ministérios, dos coordenadores, trabalhar em conjunto.
Por quê? Porque não basta ter uma boa ação, a nossa prática precisa ser correta. Porque se você tem uma boa intenção, mas a sua execução não é correta, você joga tudo fora. Então nós somos chamados a fazer discípulos e discípulas e a não sermos aqueles que espalham, espantam as pessoas, que lutamos tanto para trazer essas pessoas para a presença de Deus e depois, por não vigiarmos, acabamos perdendo essas pessoas. Então, que nós sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que se submete à autoridade do Senhor Jesus Cristo e que tem no Senhor Jesus Cristo como modelo e referência. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, domina sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre a minha fala, sobre a minha ação, para que o meu testemunho glorifique o teu nome, que eu me submeta à tua autoridade, que eu possa discipular outras pessoas, assim como eu tenho aprendido, e que esse ensinamento fique guardado no meu coração e guardado no coração daquelas pessoas que eu estou discipulando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos por mais essa noite, por mais esse momento de discipulado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continua nos encorajando, Senhor, a viver uma vida que agrade, que faça com que o Senhor ache graça em nós, porque te amamos, porque te obedecemos, porque confiamos, porque te adoramos e temos nos esforçado para fazer sempre o melhor. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.